Se você investe em emissões bancárias como CDB, LCA, LCI e tem seu dinheiro garantido aí entre aspas pelo FGC, então esse vídeo é para você. Porque hoje a gente vai falar de um cenário que quase ninguém gosta de pensar. E se o FGC não cobrir? Agora, ao invés de fazer conta, como eu faço na maioria dos vídeos aqui no canal, eu quero te convidar para uma reflexão. Vamos entender qual o jogo que a gente está jogando no mercado financeiro, porque quando a gente entende o jogo completo, não só uma regra isolada, tudo fica mais leve, mais fácil e mais consciente. O mercado financeiro, ele é feito de escolhas, e toda escolha envolve duas coisas inseparáveis: o retorno e o risco. É por isso que tem uma máxima no mercado financeiro que diz: quanto maior o risco, maior a expectativa, tá? A expectativa de retorno. Por isso que dizemos que o retorno, né, ou a taxa que a gente vai oferir naquele investimento, ela é função direta, de novo, direta do risco. Portanto, não existe produto 100% seguro, assim como também não existe um produto que pague muito sem risco. O problema não é correr o risco. O problema é correr o risco sem saber. Vamos lá, nós podemos dividir todo o mercado financeiro, né, todo o sistema financeiro nacional em dois grandes grupos, em duas grandes categorias de ativos: os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa também são entendidos como títulos de dívida, enquanto os de renda variável como títulos de propriedade. Vamos entender isso melhor? Portanto, pessoal, investir em renda fixa nada mais é do que emprestar o seu dinheiro para alguém em troca de uma rentabilidade em um prazo previamente acordado, ok? E esse alguém pode ser do setor privado ou do setor público. Se for para o público, estamos falando dos títulos públicos, ou seja, emprestar o dinheiro para o Brasil, para o governo, para o Tesouro Nacional. Enquanto que quando a gente empresta no setor privado, esse empréstimo pode ser para os bancos ou não para as outras empresas. De forma bastante inteligente, os bancos criaram então o FGC, ou seja, quem emprestar seu dinheiro para os bancos através das emissões bancárias vai ter a proteção do FGC. É por isso, pessoal, que os outros produtos não têm FGC. Só as emissões bancárias passam a ter o FGC porque os bancos criaram uma espécie de um seguro para proteger os seus produtos. Ok até aí? Eu vou colocar um vídeo aqui no card, na descrição desse vídeo, onde eu explico melhor sobre o FGC. Então, pessoal, se eu puder colocar isso tudo na horizontal, em função do risco, seria assim: aqui, quanto mais à esquerda, menos risco, portanto, menos retorno. Aqui, mais à direita, mais risco e mais retorno. Então, vou distribuir os produtos aqui entre título público, emissões bancárias, créditos privados e renda variável. Portanto, pessoal, quanto mais à direita, mais risco e mais expectativa de retorno. E agora, pessoal, vou trazer aqui para vocês uma espécie de um estudo de caso, um caso verídico aqui que acontece comigo praticamente todos os dias ao longo dos 18 anos de experiência que eu tenho no mercado financeiro atendendo clientes. Então vou trazer esse estudo de caso aqui, ok? Então vou trazer mais uma vez aqui o Enzo, né? O Enzo é o nosso investidor e ele é um cara mais jovem e muito influenciado pela, desculpa a redundância, pelos influencers aí, os influenciadores de finanças que a gente tem aí ao longo de toda a internet. Então ele senta comigo aqui e fala assim: Henrique, eu já estou investindo, eu tenho uma carteira de 100 mil reais. E aí eu falo: poxa, que maravilha, Enzo, você já está na frente da maioria dos brasileiros, parabéns. Me conte mais sobre sua carteira. E ele fala: Henrique, eu quero fazer uma mentoria com você, porque eu quero chegar na minha independência financeira, mas por hora eu tenho esses 100 mil reais aqui. E eu pergunto a ele assim: Enzo, como é que está dividida a sua carteira? E ele fala assim: eu tenho aproximadamente 50 mil em ações e 50 mil em fundos imobiliários. Porque eu vejo a todo momento esses influencers falando aí de boas ações que pagam dividendos, fundos imobiliários que pagam renda todo mês. Então eu dividi minha carteira em ações e fundos imobiliários. É claro, aí vem a minha pergunta clássica: Enzo, onde está, então, a sua reserva de emergência, ou reserva de paz, como eu gosto de chamar? Ele fala: não, está aqui nas ações. Se eu precisar aqui, eu vendo as ações e vendo os fundos imobiliários. Pessoal, isso acontece todos os dias aqui nos meus atendimentos. E aí eu explico para Enzo assim: Enzo,
Se acontecer alguma crise ou algum movimento brusco aí da nossa economia, tanto aqui no Brasil como lá fora, é possível que suas ações, seus fundos imobiliários caiam, como já aconteceu no passado, 30, 40, 50% em uma grande crise. Você está preparado para isso? Isso pode acontecer com esse dinheiro? E imediatamente ele responde: Não, Henrique, não, pelo amor de Deus, eu não posso perder um centavo. Aqui está todo o meu patrimônio, tudo que eu juntei com muito esforço, toda a minha vida. Eu falo, Enzo, você sabe que uma ação dessa ela pode quebrar, a empresa pode quebrar via falência, cair essa ação virar pó. Isso também pode acontecer com os fundos imobiliários. Você tem consciência disso? E aí ele fala: Não, Henrique, não, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse dinheiro, eu não sabia, então eu quero modificar. Eu posso então, Henrique, trocar minha carteira para sair de renda variável, então e ir para renda fixa? É bacana esse movimento? Eu falo, claro, é legal esse movimento. É um movimento onde você vai buscar mais segurança e você tem que ter consciência de que você vai ter menos retorno, menos rentabilidade. Ok, até aí? Ele fala, ok, eu ouvi falar nos créditos privados, quer emprestar dinheiro para empresas que não são bancos. E a rentabilidade é bem legal, Henrique. São as debêntures, os CRIs, os CRAs. É bacana também investir nisso? E eu respondo, claro, muito legal investir nisso. Mas também tem muita volatilidade aqui, tem muito risco aqui embutido também. Essas empresas, elas podem quebrar, por exemplo, e não vai te pagar esse dinheiro novamente. Você pode perder muito dinheiro aqui também. E o Enzo fala: Meu Deus, Henrique, eu não sabia disso, eu não quero perder nenhum dinheiro. E se a gente então migrar, não investir nos créditos privados e investir então nas emissões bancárias? Eu ouvi falar que tem o tal do FGC, não é verdade? E aí eu vou dizer: É verdade, Enzo. Agora, as emissões bancárias são mais seguras sim do que os créditos privados, porque tem a figura do FGC. Mas veja, o FGC, ele garante, né, até 250 mil, etc., mas ele mitiga o risco, ele não elimina o risco totalmente. Por quê? E se um grande banco quebrar, né? A gente teve recentemente o evento de liquidação do Banco Master, que levou aí aproximadamente metade, né, do patrimônio do FGC. E se o banco fosse maior? E se fosse maior do que o FGC? O que aconteceria, Enzo? E aqui eu não só tiro a dúvida do Enzo, como a dúvida também que eu coloquei na capa desse vídeo. E se o FGC não cobrir, não me der meu dinheiro de volta, o que é que acontece? Se o FGC quebrar, não tiver dinheiro suficiente para cobrir todos os investidores, o que é que acontece? Ora, respondendo então diretamente a pergunta aí do início do vídeo, você pode perder todo o seu dinheiro. Henrique, porque você disse pode e não disse que eu vou perder? Porque não é isso que acontece imediatamente, né? O que é que acontece? Se o FGC não pagar, você entra aí na lista de credores daquela instituição falida. Então você entra naquela lista ali, porque, queira ou não, aquela empresa ela tem uma massa falida, ou seja, ela tem prédios, ela tem carros, pode ter, né? Isso. E isso tudo vai ser vendido para pagar os credores, mas tem uma lista e você está no final da lista ali, né? Praticamente no final. Mas primeiro vão pagar, sei lá, ali tributos, depois vão pagar os funcionários, entre outras coisas, até chegar a você. Então, praticamente você perdeu o seu dinheiro. E aí o Enzo fala: Henrique, meu Deus, eu não posso perder esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ter risco nenhum. Tão interessante a gente migrar então para os títulos públicos. E eu digo sim, Enzo, me parece, pelo seu perfil de investidor, que você tem muito mais um perfil conservador. Ou seja, esse dinheiro ele tem um carimbo de conservador, principalmente no que tange a sua reserva de paz, a sua reserva de emergência. Ela não pode ficar em produtos que têm volatilidade. Então, sim, você pode migrar para os títulos públicos, porque aqui no Brasil são os ativos mais seguros que a gente tem. Porém, ainda tem risco. Tudo tem risco. O Brasil pode quebrar. É claro que quando o Brasil chegar ao ponto de quebrar, tudo mais no Brasil já quebrou, né? Então, por isso que a gente diz que no Brasil os títulos públicos são os ativos mais seguros que a gente tem. E é por isso, pessoal, que quando o investidor aqui comigo ele começa a chegar em uma carteira grande, ou seja, em um patrimônio em um nível bem elevado, a gente começa então a mandar dinheiro para fora, dolarizar a carteira, mandar literalmente o dinheiro para fora, para a gente não correr o risco Brasil. Ele chegou num tamanho interessante que a gente precisa fazer essa diversificação geográfica. Então, pessoal, eu preciso dizer a vocês que vocês têm escolha. Se você quer menos risco, você precisa aceitar menos rentabilidade. Por exemplo, no momento de gravação desse vídeo, um CDB, por exemplo, pré-fixado aqui,
está pagando uma taxa em torno de 14%, na média, tá, pessoal? 14% ao ano. Enquanto o Tesouro Pré-fixado está pagando quanto? 12%. Esse é o problema. Quando o investidor vem aqui, ele fala: eu quero 14, mas eu não quero correr risco nenhum. E isso não existe no mercado financeiro. Se você não quer ter o risco do FGC não te pagar, você precisa procurar produtos mais conservadores, mais seguros. Veja como é libertador o conhecimento, não é, pessoal? Quando você começa a entender o jogo, você começa a jogar melhor. Se o risco do FGC não deixa você dormir, é porque você está no lugar errado. Você tem que buscar produtos menos arriscados e aceitar uma rentabilidade menor. E você só consegue fazer isso com educação financeira, com conhecimento, que é por isso então que eu te convido a conhecer meus cursos gratuitos aqui no canal. Eu tenho aqui, ó, Henrique, eu quero começar do zero, eu quero uma metodologia que me leve do zero até onde eu quero chegar, que é no plano da minha independência financeira, no plano da minha aposentadoria. Então tem aqui, ó, o mapa. O mapa é uma metodologia que eu ensino a você, com 6 episódios que tem ali, a você realmente organizar suas finanças, cuidar ali do tripé da segurança financeira e criar um bom plano para sua aposentadoria, para sua independência financeira. Henrique, eu quero entender mais dos produtos, eu quero entender mais do Sistema Financeiro Nacional. Está aqui o TCE, Trilha do Conhecimento do Cainvest. São 30 episódios totalmente gratuitos que você vai aprender do sistema financeiro do zero até todos os produtos, passando aí por previdência privada, fundos imobiliários, a toda a parte de bolsa de valores, ações, dividendos e até os famosos derivativos. Ah, Henrique, meu problema não é a teoria, é a prática. Eu não sei, quando chega na hora da prática eu travo, eu não sei usar ali a corretora, eu não sei mexer ali nos produtos. Então tem aqui a prática também para você. A Educar Invest rumo ao milhão. É nossa carteira pública, onde eu invisto literalmente na prática e eu vou conduzir você por todo esse processo. Basta você escolher um e vai assistir agora.